Olá, TRE Pará, cargo de técnico. Esse vídeo aqui é uma análise do edital com dicas de estudo, estratégias de estudo e algumas informações bastante interessantes também que podem fazer a diferença na sua preparação, ok? Sem mais delongas, vamos lá. TRE Pará, nesse vídeo aqui eu vou falar do cargo de técnico especificamente, mas muita coisa que vai ser falada aqui serve também para outros cargos, ok? O que a gente tem? A gente tem a banca IBFC. Não é uma banca tão grande que faz tantos concursos assim. Na verdade, de TRE, nos anos recentes aí, é só o segundo concurso. O primeiro foi o TRE do Amazonas em 2014. E aqui eu trago inclusive uma análise da distribuição de questões na prova do TRE do Amazonas, ok? Para o cargo de técnico. Além disso, a informação que a gente tem, muito importante, que a prova será no dia 16 de fevereiro de 2020. Então, a partir do lançamento do edital, foram mais ou menos 3 meses até a prova, depende de quando você está assistindo esse vídeo. Não é tanto tempo assim e você não pode vacilar. Então, aqui eu vou te ensinar como estudar com pressa, como estudar otimizando, de forma a tentar ganhar mais pontos, gastando menos horas de estudo. Esse é o seu sonho, é isso que você deseja, é isso que você está tentando aqui. Então, eu vou tentar te ajudar. Dentre as estratégias, existe também a possibilidade de você focar nos assuntos cobrados com mais frequência pela banca, tá? O IBFC não tem tantos concursos assim de TRE, mas eu fiz uma análise estatística dela, baseada em outros concursos também. Então, eu vou te ensinar a usar isso aí, e te ensinar que existe essa realidade, e vou trazer aqui o exemplo de português, mostrando quais os assuntos cobrados com mais frequência, etc e tal. Ok? É, Vou tentar cobrir o máximo possível aqui. De toda forma, saiba que você vai ter todas essas informações por escrito, se você desejar, no meu e-book. Então você entra lá no meu site profdiogomoreira.com.br e você dá uma olhadinha no e-book. Depois vai ter o link aqui no izinho, aqui no alto da minha cabeça e também na descrição desse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, quais são as disciplinas dessa prova? A gente tem uma divisão entre prova de conhecimentos gerais e prova de conhecimentos específicos. Gerais e específicos. O que é importante falar com relação a isso desde o início? A prova de conhecimentos gerais tem peso 1, a prova de conhecimentos específicos tem peso 3. Significa que uma questão de conhecimentos específicos vale 3 vezes mais do que uma questão de conhecimentos gerais. Tá? Ah, Diogo, então eu vou entrar de cabeça, vou estudar só o que cai para conhecimentos específicos. Não é bem assim. Por quê? Porque você também tem nota mínima de 60% para cada uma dessas duas provas. Você tem que fazer 60% de gerais e você tem que fazer 60% de específicos. Ah, Diogo, 60% se eu não fizer isso eu não estou nem brigando por uma vaga. Concordo. Porém, vamos pegar aqui. A gente tem 6 matérias aqui na prova de conhecimentos gerais e a gente tem 40 questões. Não é tanta coisa assim. Dá mais ou menos ali 6, 7 questões para cada matéria. 6 ou 7 questões, vamos botar 7. Você tem que acertar 4. 4 de cada 7 para você fazer esse 60% aí, ok? 4 de 6, por exemplo, para você fazer mais do que 50%, né? Então, se você vacilar na prova de conhecimentos gerais, você pode não fazer o mínimo. Expectativa, primeira coisa, principal matéria dessa prova, português. Com certeza, português vai ter uma quantidade de questões maior do que dessas outras matérias. Eu diria que as outras matérias, em termos de importância, com a chance maior uma chance de ter uma quantidade maior de questões, nós temos aqui informática e arquivologia, na minha humilde opinião, ok? Não tenho bola de cristal, mas a gente vai ver. Diogo, onde é que você está tirando isso? Provas passadas, especialmente de tribunais feitas pela FCC. Costuma ser assim a distribuição. Mas vamos olhar a prova de 2014, feita por essa banca, TRE do Amazonas, está aqui do lado. Na prova de conhecimentos gerais, português teve 8 questões e as outras matérias de conhecimentos gerais foram informática e regimento interno. Ok? E dentre as outras matérias, na prova de conhecimentos específicos, direito administrativo foi a principal, todas as outras tiveram 8 questões. Portanto, português sempre tem a maior quantidade de questões
e a gente vê outras matérias, as matérias mais etc. da prova têm uma quantidade menor de questões. Direito das pessoas com deficiência é obrigatória por lei, então ela é recente, 2014 ela não era obrigatória. Normas, aqui ela estava dentro de direito administrativo, nessa contagem de questões, foram 4 questões, ok? E regimento interno foram 4 questões também. Então a gente teve 4 de regimento interno, 4 de normas e 8 de português e 4 de informática também. As outras ficaram mais ou menos equânimes. Se você pensar que português pode vir com, sei lá, novamente 12 questões, sobram 28 questões para dividir entre 5 matérias. 5, 6 questões para cada uma. Observe que de 5 questões, por exemplo, você tem que acertar 3 para ficar fazendo sempre mais de 60%, de forma a não reprovar por não fazer o mínimo. Ok? Essa nota mínima aí é muito importante. Bom, isso dito, você não pode menosprezar a prova de conhecimentos gerais. Ok. Mas, se essas matérias estão ok, se você está conseguindo estudar, está conseguindo levar legal e elas não são especialmente difíceis, você tem que dar muito mais atenção à prova de conhecimentos específicos, se o objetivo é ganhar pontos. Tá? Então a gente tem direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, administração pública e AFO. Quais matérias aqui têm mais a ver com o cargo administrativo? Administração pública e AFO. Além disso, a gente está falando de uma prova de TRE, eleitoral também é muito importante. Não dá para dizer, não vou chutar para você aqui que vai ter uma quantidade discrepante de questões entre essas 5 matérias de conhecimentos específicos. No seu lugar, eu trataria como uma quantidade igual de questões. São 5 matérias, 40 questões, 8 questões para cada uma. Você pode ter alguma com 9, pode ter alguma com 7, talvez 6, pouca variação assim. Não dá para dizer, olha, segue isso aqui que vai ser o caminho, com certeza vai ser assim. Eu não faria isso, eu trataria todas com uma devida atenção. Mas de que forma você vai dividir o seu ciclo de estudos então? No e-book, no meu e-book, como eu falei, clica no izinho aqui em cima ou no link na descrição para dar uma olhada. No meu e-book eu entrego um ciclo de estudos e eu ensino a adaptar ele de acordo com a sua realidade. Mas vamos falar aqui o que tem que ser levado em consideração para você fazer o seu próprio ciclo de estudos, o seu próprio planejamento. Primeira coisa é o nível de dificuldade. Isso significa que você pode ter dificuldade em alguma matéria específica, e aí você dá uma carga horária maior para ela, ou a dificuldade pode significar também um desconhecimento. Se você já estudou administrativo e constitucional inteiros, não tem por que você gastar tanto tempo com essas matérias agora. É hora de revisá-las. Eu vou falar um pouco mais sobre revisão daqui a pouquinho. Então, não gasta muito tempo com essas matérias. Se você é novo na área de tribunais eleitorais, você tem que se dedicar um pouco mais a direito eleitoral, com certeza. E pode ser que você nunca tenha visto AFO ou administração pública, não são matérias. AFO é um pouquinho mais difícil, a administração pública é mais decoreba, uma coisa um pouquinho mais chatinha, vai ter que se dedicar a elas também. Então, dificuldade é o primeiro critério. Ah, Diogo, administrativo e constitucional estão tranquilos. Então tá, gasta menos tempo com elas, gasta mais tempo com as outras. Outra coisa que você tem que levar em consideração também é o tamanho. Se você está esperando 8 questões para cada matéria, se uma matéria tem 20 aulas e a outra tem 10 aulas, essa de 10 tem um custo-benefício melhor. Você vai ler menos aulas e vai para ganhar a mesma quantidade de pontos, ok? Leva isso em consideração também. Se uma matéria, continua falando de tamanho, uma matéria é grande demais, você sabe que não vai dar tempo de estudar ela toda, o que você tem que fazer? Existe isso aqui, que é uma análise estatística dos assuntos mais cobrados pela banca. Então, no caso de português, por exemplo, interpretação de textos responde por 27% das questões de prova. Diogo, um quarto das questões vai ser interpretação de texto? Não dá para dizer. Isso é uma análise estatística olhando para o passado, ok? A gente não sabe como vai ser, não dá para garantir nada. Mas é uma boa indicação, é uma estatística. Significa que costuma ser assim. E é interessante você notar que os 3 primeiros assuntos somados respondem por 50% das questões. Então, observe a quantidade de assunto que você tem, os 3 primeiros aqui e a quantidade para baixo. Teoricamente, os 3 primeiros ou todos os outros de baixo vão responder pela mesma quantidade de questões nessa prova. Custo-benefício absurdo de ficar muito bom nos 3 primeiros. Claro que os 3 primeiros não são pequenos, né? Mas
você vai gastar um tempão com os outros, não vale a pena. E observe que tem alguns assuntos que não tem nada a ver isso aqui, cara. Uma prova uma questão em cada 1000 que você fizer vai ter um assunto do vocábulo como, por exemplo. Ok? Então eu sugiro que você comece estudando pelos assuntos cobrados com mais frequência para garantir esses pontos. Treino interpretação de texto? Ok, já estou bem? Beleza, vou estudar morfologia, ótimo. Depois sintaxe, depois regência e por aí vai. Dessa forma você está garantido que se você não tiver tempo suficiente para ver tudo, pelo menos você vai ter estudado a maior parte dos assuntos que caem mais. Eles estão marcados em vermelho, em laranja, desculpa, os que representam 80% das questões. Mas como eu falei, só os 3 primeiros já dão esse 50% das questões numa análise histórica, ok? Num cenário de pouco tempo é muito importante que você siga isso aqui. No meu e-book tem essa análise para todas as matérias. Então, se você acha que é o seu caso, que vai ser legal, utilize isso aqui, entra aqui no link e dá uma olhada no e-book. Porém, o que é importante dizer com relação a essa análise estatística? Cabe aqui um OBS. Isso aqui foi retirado de um site de questões e ele classifica as questões dessa forma que estão aqui. O edital às vezes classifica de outra forma. Às vezes um assunto no edital é dividido em 3 no site de questões ou vice-versa. 3 assuntos do edital estão dentro de um só do site de questões. Às vezes tem nomes diferentes, é uma zona. Por isso eu pego todos os assuntos do site de questões e listo aqui. Cabe a você que está estudando, que é especialista em todas as matérias, porque se você não for especialista em todas as matérias, você não vai passar. Cabe a você dizer, opa, esse assunto aqui não cai. Beleza, esse aqui, por exemplo, não cai, isso aqui eu não vou estudar. Ok? Cabe aqui esse disclaimer, como eles dizem em inglês, essa informação para você não achar que tudo isso aqui cai na sua prova. Isso vale para todas as matérias na análise estatística. Ok? Bom, falamos da importância de cada matéria. Repetindo, português, informática e arquivologia, na minha opinião, vão ter uma quantidade um pouquinho maior de questões nessa prova e as outras 3 devem ter uma quantidade de questões um pouquinho menor, tá? Na minha opinião, baseada especialmente em provas FCC. Não vejo por que, por exemplo, a gente não ter português com uma quantidade maior e as outras 5 matérias com quantidade igual de questões entre si. É possível também, tá? Lembra de levar em consideração a sua dificuldade de desconhecimento e também o tamanho. Claro que a gente também leva em consideração a quantidade de questões, mas isso é um chute, a gente não sabe como vai ser porque o edital não diz. Outra informação importante é que discursiva não tem para técnico. Os 200 primeiros serão considerados aprovados. Check. Ok? Tem 2 vagas no edital, mas eles devem chamar bem mais do que isso. Normalmente, tribunais, especialmente para o cargo de técnico, chamam as dezenas ou centenas. Eu não vi quantos cargos vagos tem nesse órgão, mas com certeza mais do que 2 eles vão chamar. Tá? Costumam chamar realmente dezenas. Bom, o que você deve fazer para estudar, então, como revisar? A primeira coisa, o primeiro passo é você buscar a teoria inédita. Você tem que pegar o seu material e identificar o que tem de assunto ali que você nunca estudou. Preferencialmente, estude esses assuntos. O ideal é que você consiga bater todo o edital, ok? Esse é o objetivo, essa é a meta número 1. Diogo, não vai dar tempo. Aí você utiliza a planilha que eu disponibilizo no meu e-book para estudar os assuntos cobrados com mais frequência. Beleza? Você já sabe que não vai dar tempo de estudar tudo, não tem jeito. Então, vamos lá, estuda com inteligência. Ok? Segundo lugar, Diogo, revisões. Revisões de 24 horas e de 7 dias? Não. Não dá tempo mais de fazer essas revisões. Não dá. A prova está ali, faltam menos de 3 meses para ela. Não dá tempo. O que você vai fazer para revisar? Você vai revisar via questões. Questões é o que tem de mais importante na hora de estudar para concurso. Você tem que fazer questões anteriores. Ah, Diogo, mas na IBFC não tem quase nada de TRE. Pega a FCC então. Lê um conteúdo, faz as questões. Lê outro conteúdo, faz as questões. Lê outro conteúdo, faz as questões. Você trabalha a teoria inédita revisando via questões. Ok?
Diogo, e as matérias finalizadas? O que que eu faço com elas? Você vai fazer questões até desmaiar, cair babando no chão. Tá com a matéria finalizada? Então você pega um assunto, e é importante que você divida por assunto, aí você faz questões, aí você vê o que que você errou, e aqui começa a surgir o mapa para o seu crescimento, para você aumentar o seu percentual de acerto, que você vai estar anotando. Mas para aumentar, você vai começar a focar nos seus erros. O que que você está errando? Errou uma questão? Lê o comentário. Isso é básico. O que que aconteceu? Por que que eu errei? Ah, li o comentário. Entendi? Era uma coisa simples que eu esqueci? Beleza, deixa para lá, vai para a próxima questão. Opa, li o comentário aqui, eu nem lembrava de ter estudado isso. Não tem nada a ver, esqueci completamente. Joga os seus erros para um caderno. Vão ser resuminhos escritos, podem ser visuais, pode ser mapa mental, fichamento, flashcard, o que você quiser. O importante é você começar a concentrar as informações de alto valor para você num único lugar, que você possa acessar com facilidade a hora que você quiser, especialmente na véspera da prova, na última semana antes da prova. Ok? Questões levam a erros, erros levam ao caderno. Esse caderno tem que ser enxuto, ele tem que ser focado só nas suas dificuldades, só nas decorebas, só nas coisas que você está errando, ok? E você vai ter que reler esse caderninho de erros de vez em quando, porque não adianta. Acredite em mim, você não sabe, ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe. Mas se você escreve um negócio e não lê nunca mais, você esquece. Parece óbvio, mas quem aqui nunca fez um resumo e abandonou ele completamente? Pois é. Então joga a informação para o caderno e relê esse caderno. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por quinzena. Vai vendo se tem muita informação ou não, se você está precisando, se você não está decorando. Às vezes você lê uma vez por semana, mas você já olha para o caderno e fala, putz, já decorei isso aqui tudo. Então, beleza, começa a ler uma vez por quinzena, etc e tal. E se alguma informação você colocou nesse caderninho e está batida, você risca. Risca essa informação para você não ficar relendo, não ficar gastando tempo com ela mais. Não apaga, porque é interessante, depois de algum tempo, dar uma relida nas coisas riscadas e, opa, isso aqui talvez eu já tivesse esquecido. Então não apaga, mas dá uma riscada. Ok? Bom, é basicamente isso aqui em termos de técnica de estudo. Seu foco agora tem que ser a resolução de questões. Beleza? Foco total nisso. Faça muitas questões da banca, se não tiver da banca, pode fazer de outra, preferencialmente FCC, que é quem faz mais tribunais. Tá bom? Dividir a sua carga horária. Veja quantas horas você vai ter na semana e comece a dividir a carga horária. Nossa, escrevi semana de um jeito muito louco aqui. Comece a dividir a carga horária entre as matérias assim. Por exemplo, aqui nós temos 11 matérias. Supondo que você tenha 22 horas de estudo na semana. Você parte de 2 horas para cada matéria. Ah, Diogo, mas administrativo já estudei tudo, tá tranquilo. Então vou estudar só uma matéria dela na semana. Opa, você liberou uma hora, uma matéria não, uma hora dela na semana. Você liberou uma hora e aí você passa essa uma hora para uma outra matéria que você nunca viu e é terrível para você. Ah, AFO, vou botar AFO. Então AFO vai ter 3 vezes na semana, direito administrativo vai ter uma vez na semana. Vai jogando hora de uma matéria para outra. Faça isso para 15 dias, para 2 semanas, ok? Faça um planejamento de 15 dias dessa forma. Ao fim desses 15 dias, você analisa. Pô, essa matéria aqui está mais tranquila do que eu pensei. Vou reduzir a carga horária dela. Nossa, essa outra aqui está impossível. Vou jogar essa hora para outra. Vai refazendo esse jogo a cada 15 dias, de forma a tentar cobrir o máximo possível de todas as matérias. Ok? Se você quiser tudo isso por escrito, mais uma análise detalhada dessa prova, do tamanho de cada matéria, de acordo com os cursinhos e tal, e essa planilha de análise estatística para todas as matérias, entra no meu site, profdiogomoreira.com.br. Se você não quiser também esse e-book, entra lá de toda forma, tem técnicas de estudo lá, tem muita dica legal e lá você consegue ver esse e-book. .com.br, ficou uma graça isso aqui.
Beleza? ebooks.profdiogomoreira.com.br ou então só profdiogomoreira.com.br, você entra lá e clica em e-books. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de qualquer forma. Depois me conta se você passou ou não. E manda aqui nos comentários a sua dúvida, qualquer observação que você tenha a fazer. Ah, detalhe, o e-book contempla também os cargos de analista judiciário e analista administrativo. São os 3 cargos num e-book só, tá? É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita as outras dicas aqui do canal, tem muita coisa boa. E é isso, um grande prazer e até a próxima.